Estamos no ar? Estamos agora no ar. Boa noite a todos que estão acompanhando nosso bate-papo aí pelo meu canal no Facebook, Marlos Costa. Boa noite, Rodrigo Santos. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Vamos embora. Tudo beleza, Rodrigo? Rodrigo, é uma satisfação poder conversar contigo nessa noite, nesse tempo difícil, estranho que a gente vive. Crise política, pandemia, uma crise sanitária, enfim, população muito com receio do amanhã, muita dificuldade também econômica, inclusive, principalmente aí na área dos trabalhadores da cultura. Então, eu queria bater um papo contigo a respeito de alguns aspectos da cultura, a pandemia, como é que você está fazendo agora, você que também é professor e ainda tem essa questão da educação à distância, enfim, não sei se você está dando aula online também, o que já é uma diferença, enfim, uma novidade no dia a dia dos profissionais da educação. Eu tenho tido muitas reuniões também por videoconferência, tenho trabalhado em casa por videoconferência, e é uma realidade diferente, e muitas vezes a gente fica muito tempo em computador, telefone, nas telas, e acaba trabalhando, às vezes, até mais em casa do que se fosse presencialmente. Enfim, uma nova realidade no mundo e um desafio para cada um de nós superar esse momento de pandemia. Você que é um cara que é daqui da cidade e que se destaca na cena cultural do Estado, enfim, com diversos livros já publicados, o mais recente é o Macumba, que está aqui, ó, aqui com o teu livro aqui. Espera aí que eu tenho ele aqui. Ih, caiu, Marcos? Espera aí que eu tenho ele aqui, ó. Oi, tô aqui. É importante a gente divulgar. Tá com capa nova, inclusive, teu livro, né? A primeira edição tinha uma capa diferente. A segunda edição ficou com a capa mais bacana, enfim, ficou bem legal. Então você que criou também aqui... Eu achei mais bonita também a segunda capa. Você que, junto lá com o Rômulo, idealizou também Uma Noite na Taverna, que, enfim... Epa, o Marlos caiu aí. Fiquei sozinho na live do Marlos, olha que beleza. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá só sem imagem. Voltei? Acho que agora voltou. Agora voltou. Uma coisa que eu não consegui ainda resolver ainda a questão é porque estava entrando uma chamada e aí, quando entra uma chamada, cai o sinal, né? Mas, enfim, Rodrigo, como é que você está desenvolvendo aí suas atividades agora nessa pandemia? Você está nesse processo também de educação à distância, das escolas que você trabalha? Como é que está também tua vida criativa como escritor? Você tá escrevendo mais, está escrevendo menos? Como é que está esse seu dia a dia nesse momento? Gente, boa noite. Quero dar boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, meu amigo Marlos, de mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Muito tempo, hein? Eu mandei pro Marlos essa semana uma foto dele no meu noivado, rapaz. Garoto ainda. Pô, eu tava bem magrinho lá naquela foto do seu noivado com a Isabel, cara. Pô, muito bem na capa do Batman. Eu tava mais gordo, mas eu com a pandemia tô voltando para aquele shape, né, cara? Porque tá difícil, o negócio de fazer pão, essas coisas é complicado. Então, cara, assim, na verdade, como eu trabalho em duas atividades diferentes, eu sinto a porrada dessa pandemia em duas frentes, né, cara? Vou começar a falar da educação. A educação, infelizmente, ela é exclusiva. A educação no Brasil ela é construída para excluir o desfavorecido. Isso aí a gente teve um grande movimento de destruição da escola pública para favorecer as escolas particulares. E a escola pública, quem legisla sobre educação, não quer que o filho perca a vaga na UF para o moleque da escola pública. Então a escola pública ela é sucateada, apesar de ter os melhores professores, tá? Mas ela acaba sofrendo esse processo. Nesse momento, é pior ainda,
Porque você trabalha, além de uma exclusão cultural, você trabalha com uma exclusão digital. Então, meus alunos não têm esse acesso. Meu filho, ele está tendo aula todo dia online, aula ao vivo e tal. Meus alunos não têm essa condição. E a educação, e aí vem uma outra ideia, a educação ela passa muito pelo afeto. E é difícil você transmitir afeto pela câmera do computador. Então, acho que isso é um outro problema que eu também não estou vendo solução. Mas como você falou, a gente está passando por um momento que nem a nossa geração, nem a geração anterior à nossa passou. A gente está passando por uma ameaça, e é uma ameaça ao ser humano enquanto espécie. Não é uma ameaça ao trabalhador de cultura, não é uma ameaça ao trabalhador no geral, como tem sido ultimamente, o trabalhador só tomando porrada. É uma ameaça a gente enquanto espécie. E essa ameaça, a primeira resposta a essa ameaça é a necessidade da sobrevivência. O ser humano, nesse momento, ele está pensando em comer, em pagar o boleto, em manter o emprego, e nesse cenário, a arte ela é jogada lá para o final da fila. Então, assim, o trabalhador, quem trabalha com arte, e é importante ressaltar que quem trabalha com arte não é só o artista. Você tem toda uma economia criativa que gira em torno do artista. Você tem o iluminador, você tem o maquiador, você tem toda uma economia que está esfacelada. Porque, por exemplo, geralmente quando se pensa em arte, você pensa nos maiores, tá? Nos que têm mais exposição de mídia. A Adriana Calcanhoto gravou um disco em casa na pandemia. Ela tem essa condição, ela tem estúdio, ela tem equipe. E Reinaldo Basso, e Simone Santoro, e Rodrigo Santos, sabe? Você tem... A Simone Santoro foi contratada para fazer um show aqui no Dia das Mães, aqui no condomínio que eu moro aqui. Foi bem legal, foi bacana. Foi uma boa iniciativa, inclusive, aqui. A Simone é a maior cantora dessa cidade, em qualidade e em quantidade de trabalho. Simone, desde que eu conheço Simone canta todo dia. É fantástica, mas, enfim, hoje, eu penso como é que deve estar difícil para ela e para vários músicos da noite, com os bares todos fechados, né? Enfim. Exato. Não, é isso que eu ia comentar. A galera que quando se pensa em artista, pensa no artista global. E o artista global é igual o Neymar. Você tem 100 Neymares e milhares de moleques que jogam no Gonçalves, que jogam no Itaboraí, que ganham R$1.000 por mês. Quando você pensa em jogador de futebol, você pensa na vida glamourosa do Everton Ribeiro, do Fred. Você esquece do cara que joga a segunda divisão do Carioca. É igual o artista. Você tem um artista que ganha para ir na Globo da palpite sobre o prato da Ana Maria Braga, ele ganha para isso. E você tem um cara que labuta como a Simone na noite. Para essa galera, esse mercado está esfacelado. Aí volta o que eu falei. A gente está passando por uma ameaça enquanto espécie. Nessa ameaça enquanto espécie, a gente volta a ser o animal que a gente é. A perspectiva inicial eu preciso comer, eu preciso manter meu emprego, eu preciso pagar os boletos para não perder o pouco de conforto que eu tenho. Então é muito complicado para a economia criativa como um todo. Eu, assim, como eu não vivo da minha arte e nem tenho mais essa pretensão, quem paga meus boletos é o trabalho na escola, eu fico mais... Eu não digo nem mais tranquilo, porque se você tem um mínimo de empatia, você não está tranquilo nesse momento. Mas eu fico um pouco menos desconfortável nesse momento financeiro. Eu continuo tendo a fonte de onde vai pagar meus boletos. Mas eu estou escrevendo, cara. Estou escrevendo bastante. Não tem muito o que fazer, né, cara? É fazer pão, eu jogar videogame e escrever e tomar cerveja. Mas você resolveu fazer a cozinha também de laboratório nessa pandemia? Rapaz, eu já fiz até pão do Outback. Fiz pão de cebola, pão australiano. Porque é uma forma também de você ocupar a sua mente, né, cara? É muito difícil. Eu acho que o pior, cara, pra mente é você não saber quando isso vai acabar. E qualquer tentativa de acabar precocemente vai estender. Isso é muito escroto, porque, assim, tá todo mundo querendo sair de casa. Mas se você sair de casa agora, vai demorar a acabar isso, sabe?
E todas as ideias erradas, e fake news, e tia do WhatsApp, e cloroquina, sabe? Eu acho até compreensível esse tipo de negacionismo, porque tá todo mundo na merda, né? Desculpa. Vocês podem falar palavrão na tua live, mas tá todo mundo na merda. Tem problema nenhum. Então, a live é nossa. Eu nem julgo quem tá buscando essas soluções milagrosas, essas panaceias, não, porque, cara, fazer o quê, né, cara? É complicado. Eu sou um cara que vou muito pela ciência. E não é desalentador a ciência. O que diz para você, fala, cara, ó, pelo menos até 2022 tá todo mundo fodido. Então segura aí. Então eu acho até mais fácil você acreditar em panaceia, porque isso faz você viver o dia a dia. O que me faz viver o dia a dia é fazer pão, é escrever, como eu falei, estou escrevendo a continuação do Macumba, estou escrevendo conto, um atrás do outro, todo dia eu sento para escrever, como eu já fazia antes. Eu já tinha essa disciplina, assim. Eu cresci no Jardim Catarina, né, cara? Ali no Alcântara 2, naquela franja. E eu era o cara mais improvável para ser escritor. Que eu era de São Gonçalo, do Jardim Catarina, do Alcântara. E lia muito. E todo mundo falava, pô, eu quero ser escritor. Ah, você é maluco. Vai fazer um concurso público aí para garantir um salário. Vai assinar tua carteira. E eu decidi ser escritor. Mas entre você decidir ser escritor e ser escritor, não tem curso, não tem diploma. É você olhar no espelho e falar, eu sou escritor, mas aí vai escrever. Porque escritor escreve. Escritor não é o cara que a cada 2 anos tem uma inspiração e faz um poema belíssimo, não adianta de nada. Você tem que fazer 200 poemas para 3 serem belíssimos, 15 serem mais ou menos e 20 medíocres e o resto você joga fora. Então eu sento todo dia para escrever, tento manter essa disciplina de todo dia sentar para escrever um texto, e isso me ajuda bastante também, de passar. Você começou na poesia e depois você resolveu ir para a prosa, escrever os contos? Como é que foi isso? Você começou escrevendo poesia? Cara, eu acho que todo mundo escreve poesia. Em algum momento da vida, todo mundo escreve poesia. Ali por 12 a 15 anos, todo mundo rabisca alguma coisa na escola. Escola é um lugar maravilhoso, mas a aula é chata. Então, assim, é uma porrada de aula. Quem tá falando é um professor, então você pode falar. Sim. Não, as minhas aulas também, não dá pra ser... Assim, eu não sou influencer nem animador, né, cara? Não tem... Eu tento muito, mas, porra, como é que você vai explicar pro cara uma oração subordinada reduzida de particípio e de uma forma interessante? É difícil. Mas, em algum momento, todo mundo está na sala de aula, com um caderno na mão, e nesse momento, então, de transição de 12 a 15 anos, você começa a descobrir a sua subjetividade e descobrir espelhos dessa subjetividade na arte. Você começa a ler coisas que te falam alguma coisa. Você começa a ouvir músicas de uma outra maneira. E aí você acha que você pode se expressar também, e se expressa. Então, acho que nesse momento todo mundo escreve. Só que a maioria para. A maioria tem aquele negócio de isso é coisa de moleque e tal, não vou fazer mais. Só que eu continuei, né, cara? E aí, volta, você estava falando, a gente fez a taverna, eu fiz a taverna com o Rômulo Narducci, meu irmão. E uma das minhas ideias era essa, que a molecada pudesse ver um cara feio, barbudo, velho, que nem eu, falando poesia para poder acreditar. Não, isso é sério, isso não é brincadeira, não é coisa de adolescente, isso é arte. Então eu começo na poesia, lancei, meu primeiro livro foi de poesias e depois eu rumo para prosa. Por um outro motivo também, aí volta a coisa do Alcântara. Assim. Eu sempre não tive uma infância muito, muito divertida, muito legal. E eu buscava muito refúgio nos livros. Então, quando eu estava lendo, eu estava meio anestesiado dessa realidade que me cercava, tanto doméstica quanto urbana. Então, o bicho está pegando, eu estou lendo Agatha Christie, eu estou caçando leão na floresta, eu estou navegando. Então, assim, eu sempre quis poder criar mundos possíveis para que outras pessoas se refugiassem, como eu pude me refugiar. Em Agatha Christie, em Harold Robbins, Sidney Sheldon. É muito bonito o cara depois falar que só leu Shakespeare, né, cara? Não, eu li toda essa literatura pop. Eu, se eu fosse moleque hoje, eu teria
Eu seria o cara que leu todo o Crepúsculo, todo Harry Potter, porque Não, ler, você tem que ler. É porta de entrada, tem que ler, Exato. cara. Eu li muito Agatha Christie também quando eu era adolescente, eu li muito. Minha mãe tinha coleção de Agatha Christie, eu lia direto. Do lado aqui, ó. Que agora virou, o caso dos Zé Negrinhos virou e não sobrou nenhum, que é o nome aqui, tá do lado. Pô, então é importante, assim, minha filha lê, tem lá a coleção do Harry Potter, começou lendo Criança Diário de um Banana, e hoje lê, enfim, o título que ela quiser. Enfim, ela está com 13 anos, então é uma leitura compulsiva. Mas, e também vê muito, também, eu acho, talvez, a influência em casa também ajude um pouco, né? Porque quando tem alguém lendo, né, a criança, o adolescente vai se interessar por ler. Às vezes, quando tem um professor que indica um livro, esse cara vai também se interessar por ler. Alguém vai influenciar. Então, é sempre importante ter alguém como referência, como leitor, para emprestar um livro, para incentivar que aquela pessoa leia, porque eu até brinco, desde criança eu leio até bula de remédio, rótulo de cerveja. Você está bebendo cerveja aí? Então é importante ler o rótulo para saber onde é que é fabricada a cerveja, quem é que fabrica a cerveja, enfim, aonde é que é. Então, é a questão da curiosidade da leitura. Não, a gente vive no mundo da informação e a informação está toda aí. Eu lembro, eu tinha que ler enciclopédia, eu tinha que ler Almanac Abril para ter informações hoje que eu tenho na ponta do dedo. Mas você não tem mediação. Essa mediação é muito importante. É muito difícil você chegar para um adolescente e falar, cara, isso aqui é muito mais maneiro do que um tablet. E aí o moleque pensa, porra, no tablet eu tenho Candy Crush, eu tenho Free Fire, eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook. Como é que isso aqui, que é mais pesado que meu celular, sabe? Você tem que fazer essa mediação. Essa mediação é muito importante. Mas é isso, leitura. E leitura é exercício físico, cara. Leitura é chato. Em alguns momentos vai ser chato. Você vai ter que ler livro chato. Nem todo livro é legal. E o próprio Shakespeare já falava que toda a obra de arte ela tem que ter picos e vales. Se ela for só pico e for só vale, ela fica monótona. Então, mesmo o livro mais legal que você acha, ele tem seus momentos mais chatos, que você vai ter que passar por eles. E é um aprendizado quase fisiológico, porque você lê 10 páginas você lê 20 páginas do Saramago, que é um gênio. Às vezes você lê 20 páginas sem um ponto final, é chato. É chato. Nenhum professor vai te falar isso, eu vou te falar. É chato, mas é sensacional. Você vai ter que passar por aquilo ali para, no final, você saber reconhecer a experiência que foi essa leitura. Só que quem vai te preparar para isso? É Harry Potter, é Sidney Sheldon, é Felipe Neto. Você tem que ler, não adianta. É Diário do Minecraft, do Zumbi do Minecraft, tem que ler. É melhor do que não ler nada. Verdade. Agora, você como escritor e como professor, e sendo de São Gonçalo, enfim, uma cidade periférica, nós somos dessa cidade que é uma cidade importante do contexto populacional, político, mas uma cidade esquecida por uma série de questões, e aí, especialmente a questão do acesso à cultura e à educação. Como no momento que a gente vive de alta tecnologia, onde no tablet, no celular, muita gente tem acesso, inclusive as crianças e adolescentes, ainda vale a pena investir em bibliotecas físicas, porque São Gonçalo não dispõe de biblioteca. A gente tem uma biblioteca que funcionava no Lavorão, hoje a biblioteca está escondida, enfim, parece que no anexo da prefeitura em Alcântara. Eu trabalhei em biblioteca, tive a oportunidade de trabalhar 4 anos na biblioteca, foi o meu primeiro emprego público. Eu adoro as bibliotecas. Mas você acha que a biblioteca ainda é uma porta boa de acesso dos livros, especialmente para a garotada, para a criança, para o adolescente? Ô, Marlos, eu morava na Alcântara 2, eu ia andando até o Lavorão para poder ler de graça. Eu não tinha acesso a livro. Sim. Eu não tinha acesso Eu tinha acesso a alguns livros na escola, mas eu não tinha acesso aos livros que eu queria. Então, o Marcelo Marques de Oliveira está falando isso aí. Ó. Livro ainda é um privilégio, temos que dar acesso às crianças aos livros, temos que ter biblioteca nas escolas. O Marcelo Marques de Oliveira. Miguel! Espera aí que minha esposa está me ligando aqui. Avisa sua mãe que eu estou na live, por favor, que ela está me ligando. Então, deixa eu voltar. Eu era o cara que eu ia andando do Alcântara até o Lavorão para ler. Quando inaugurou a biblioteca do Lavorão, eu lembro, era no último andar, tinha ar-condicionado,
e tinha uns sofás brancos de couro. Isso eu nunca tive em casa, eu achava o máximo. E eu li todos os clássicos ali. Eu li a Ilíada, eu li Muito Barulho por Nada, do Shakespeare, eu li muita coisa ali. Então, eu acho assim, eu acho que a gente não deve superestimar o poder da mídia digital. Por muitas vezes a gente tenta ver, a gente tenta olhar o mundo com essa nossa lente de que O tem seu último livro, por acesso. exemplo, o seu último livro vendeu mais no digital ou no físico? Qual? Cara, meu último livro foi o Macumba, a gente esgotou a Sim. primeira edição com 1.000 exemplares e estamos indo para esgotar Tá na a Amazon. segunda. Tá Tá na Amazon. Então, mas muita gente ainda tem muito preconceito com o livro digital. Eu sou um cara, eu adoro, eu leio em Kindle, eu leio em papel, eu leio bula de remédio, como você falou. Eu sou um cara muito curioso, então estou sempre buscando muito mais informação sobre coisas que eu gosto. Então eu não tenho problema nenhum. Eu adoro o Kindle, o leitor digital. Eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu tenho a facilidade de ter acesso também a uma língua estrangeira, então muitas vezes eu não espero sair o livro traduzido. Mas eu não posso pensar que todo mundo tem essa facilidade que eu tenho. Então, a biblioteca pública física é importantíssima. É importante ter a mediação, o professor. Você tem que levar os alunos da escola com o professor. E um professor que lê. Porque tem um monte de professor que não lê. Eu fico toda hora botando dentro que eu estou tirando mensagem. Tem um monte de professor que não lê. Só leu na faculdade que a faculdade mandou. O professor tem que ler. Eu sou o cara que eu tô todo dia, primeiro dia de aula, eu falo com meus alunos. Tô sempre lendo. Pergunta qual livro que eu tô lendo, que eu tiro da bolsa. Eles fazem isso o ano inteiro, e o ano inteiro eu tiro o livro da bolsa. Então eles me veem lendo. Eu conto a história do que eu tô lendo para eles. É o que eu falei, é fazer esse link dele olhar por um livro mais pesado que o celular, entender que ali ele é muito mais agente dessa construção de conhecimento do que está recebendo. E aí eu faço até um link com uma coisa que eu falo muito aqui em casa. Assim, eu prefiro meu filho jogando videogame a assistindo coisas no YouTube e na televisão aleatórias. Porque assistir é passivo. Jogar é ativo. E o livro, a leitura, a literatura, seja qual for, ela passa por um processo intelectual ativo. E aí vamos voltar para o Crepúsculo. Eu li o primeiro da série. E a menina na série, a menina no livro é mega proativa, lutadora, e no filme é uma menina songamonga com a cara de nada. Então, assim, quem só assistiu o filme não fez essa construção que eu fiz na minha leitura. Mesmo sendo um leitor já velho, experiente, compulsivo, eu peguei um livro considerado por muita gente que não é literatura, e é literatura sim. Eu fiz essa construção. Então, o processo de leitura ele é proativo. E o processo de só assistir ele é muito passivo. Então, assim, você tem que ter essa mediação. Então, só para encerrar a pergunta, a biblioteca física é importantíssima porque tem gente que não vai ter acesso, e quando tem celular não tem plano de dados, e quando tem plano de dados o celular é pequeno, e quando ok, o livro não tem nada disso, não liga na tomada. O livro o cara vai pegar o 40, que para mim é o ônibus que mais roda em São Gonçalo, é o 40. Ele vai pegar o 40 na porta lá da... Na porta não, né? Porque como você falou, a biblioteca agora está escondida lá naquele galpão lá em cima. Mas ele vai descer, ele vai pegar o 40, vai para a Fazenda dos Mineiros e ele vai ler. Não descarrega a bateria, nada disso. Então, eu ainda acho que a biblioteca... O acesso à biblioteca, mas é sempre bom lembrar, não é só o acesso. É importante também você ter uma mediação. Alguém tem que mediar, alguém tem que falar, cara, isso é bom. E não é falar isso é bom, não. É ler um pedaço, é contar uma história, é envolver, é seduzir. Seduzir da etimologia do latim. Não dessa etimologia feia que ela assumiu. A Ana Morchi está falando aí, a mediação é fundamental. Sim. E falando da questão das bibliotecas físicas. E, enfim, eu estou aqui atrás aqui da minha estante, aqui da minha casa, aqui com vários exemplares aqui de livros. Para mim é importante. Eu também. Para mim é importante pegar o livro, ter o livro nas mãos, o livro que é novo, sentir o cheiro do livro. Enfim, isso é muito bacana, né? Porque tem um sensorial também, de você tocar no livro,
né, de você visualizar a capa bacana, ler a orelha do livro. Isso também eu acho que é importante. E a ampliação das bibliotecas públicas no município, eu não tenho dúvida nenhuma que tem que ser feita através do espaço escolar. Em algumas escolas, você teria a possibilidade de ter essas bibliotecas que poderiam servir tanto a comunidade escolar como a própria comunidade local. E esse era o projeto original do CIEP, né, do Darcy Ribeiro. As bibliotecas do CIEP eram bibliotecas abertas também para o bairro, também para a comunidade local. E acho que é um processo e é uma coisa que você falou, dificuldade. É uma coisa que você falou no início, assim, é muito importante você ter alguém que mostre. Então, eu acho a biblioteca da escola importantíssima e acho importante ter uma pessoa especializada. Não é só um profissional adaptado, sabe? Não é o cara que... a perícia não deixa ele fazer nada. Então, bota ele na biblioteca. Não é isso. Você tem que ter alguém que mostre, alguém que tenha carinho, alguém que tenha amor pela leitura. Eu acho que, e volta ao que eu falei do afeto. O afeto contamina. O afeto contamina. Se você pega alguém, e aí meus alunos me vêm lendo, me vêm gostando, me vêm empilhado falando daquilo ali. E eu até uso muito meus alunos, que às vezes eu estou escrevendo uma história e falo assim, cara, vi um filme ontem muito bom. Como é que é, professor? Então, aconteceu isso. Caraca, onde é que é esse filme? Não é filme não, eu estou escrevendo. Tipo, eu testo muitas histórias que eu estou escrevendo com meus alunos. Mas eles veem que eu tiro prazer disso. Não é aquela coisa de tem que ler para fazer prova, tem que ler para ser inteligente. Não é, eu conheço gente que leu pra caramba e é uma porta. Então, isso aí, acúmulo de cultura não é inteligência. Eu demorei mais de 40 anos para perceber isso, mas eu percebi rápido. Só demora Bacana. 40 anos. O Gilson mandou uma mensagem falando de bibliotecas itinerantes. Também pode ser uma boa possibilidade, né? Você ter bibliotecas volantes, então, enfim, mas dentro de um ônibus. Mas você tem que levar o mediador. Não é só o livro. Existe esse gap, existe esse abismo do jovem com o livro. Você tem que levar um mediador. Você tem que ter alguém que leia. E aí é uma coisa que eu falo sempre, a gente já conversou isso pessoalmente várias vezes, assim, um dos maiores problemas na nossa cidade é a autoestima. O gonçalense não quer mudar São Gonçalo, ele quer se mudar de São Gonçalo. Ele não quer fazer uma cidade melhor para os seus filhos. Ele quer levar seus filhos para Niterói. Ele quer morar no Barreto para falar que mora em Niterói. Ele quer morar na Gavião Peixoto, na kitnet, comer ovo para falar que mora em Caraí. Então, como é que você fortalece a autoestima? É difícil você fortalecer a minha autoestima, que tem 44. Eu acho que a gente tem que começar pela escola. Então, se você começa a levar na escola escritores, músicos, poetas, artistas visuais, se você começa a levar essa galera para a escola, aí aquele molequinho de 9 anos lá do Fazenda dos Mineiros vai olhar e falar, porra, não preciso ir para Niterói. Minha cidade tem escritor, minha cidade tem músico, minha cidade tem cineasta, tem roteirista. Então, assim, essa mediação é muito importante. E eu cresci lendo Sidney Sheldon e Harold Robb. Para mim, esses caras andavam de limusine. Escritor, para mim, era um ser meio mitológico. Sabe? E eu sou um escritor que pelo 532. Eu sou escritor, tenho uma porrada de livro publicado, mas na minha cabeça, o escritor era um bicho mitológico. E tem que desmistificar isso. Até para mostrar para esse moleque de Fazenda dos Mineiros que ele pode ser escritor também. Até para mostrar para esse cara, esse ano, se eu contar, não sei se você ia falar, mas só contar uma história rápida da FLUP. A FLUP é o Festival Literário das Periferias, que eu participo desde 2012. A gente botou o nome de São Gonçalo na cultura nacional através da FLUP, mostrando o nosso trabalho. E esse ano na FLUP, no livro, que tem um processo de seleção, eu já entro como escritor convidado, mas a galera tem um tema, a galera manda os textos, eles são selecionados e entram no livro. O livro que saiu esse ano da FLUP tem uns 10 gonçalenses. E aí o Júlio Ludemir, que é o organizador, me perguntou, cara, o que tem em São Gonçalo? O que tem na água de São Gonçalo que todo mundo escreve? E aí você vai olhar, a maioria passou pela taverna. Não que eu seja um cara importante para falar que o cara é escritor, mas foi gente que foi lá e viu, cara, dá para eu ser escritor em São Gonçalo. Eu ia falar exatamente da taverna. É o ponto da autoestima, é o ponto do cara olhar e falar, cara, não é porque eu moro em São Gonçalo, uma cidade abandonada pelo poder público, uma cidade abandonada pela mídia, uma cidade que não tem etc, etc.
que eu não posso ser escritor. Eu posso. Essa coisa do eu posso, do empoderamento, ele é importante em todas as camadas da sociedade. E não vai ser diferente com artistas. O cara olhar e falar, eu posso ser artista sendo de São Gonçalo. Isso para mim é maravilhoso. Essa questão, eu ia exatamente abordar Uma Noite na Taverna, porque quando vocês criaram o evento, enfim, um evento de poesia numa cidade periférica como a nossa. E a gente sabe que é muito comum na Zona Sul, no Leblon, isso acontecer, enfim. Tem eventos tradicionais, inclusive, que acontecem há anos no Rio de Janeiro. E era algo que não acontecia aqui em São Gonçalo. Vocês criaram isso e durante anos e anos isso deu super certo. E eu não tenho dúvida nenhuma que ali vocês criaram não só os leitores, né? Vocês incentivaram muitas pessoas que talvez não tinham ali atenção para pegar um livro de poesia e ler. Então, eu não tenho dúvida que vocês formaram muitos leitores. Mas, pelo que você está falando, então, pela questão da FLUP, eu acho que não tenho certeza. Vocês também criaram escritores, pessoas que acabaram desenvolvendo a vocação graças ao trabalho de vocês na taverna. É isso mesmo? Eu acho que, como eu falei, acho que todo mundo escreve. A vocação acho que todo mundo tem. Eu pego os meus textos da adolescência, eu tenho alguns aqui ainda que são uma porcaria. Mas vai ser, é normal, é igual quem está tocando violão. Sabe? Vai começar tocando banda de 3 acordes, que você sabe qual é. A sua implicância eterna com a Legião Urbana, mas tudo bem. Mas, assim, em algum momento que você persevera, e não é... Porque a arte é uma visão muito pessoal, tá? E quem discordar, dou todo o direito e concordo com a sua discordância. Mas a arte, ela não é inspiração. Ela é trabalho árduo, sério, chato. Porque eu escrevo um livro, por exemplo, eu escrevi uma Macumba, tem 350 páginas, porque eu cortei um monte de coisa. Porque o trabalho de reescrever é chato, é você sentar e falar, caramba, eu já falei isso lá atrás. Então, assim, como todo processo artístico. Então, eu acho que a gente não formou escritores, mas eu acho que a gente deu visibilidade, mostrou pro cara, você pode ser escritor em São Gonçalo, sim. E aí é o momento que a pessoa senta e começa a escrever, e a reescrever, e a melhorar. Então, assim, eu acho assim, quando a gente começou a taverna, todo mundo falou que a gente era maluco, normal. Vocês vão fazer poesia em São Gonçalo? Em São Gonçalo, vocês são malucos. E a gente foi a alguns eventos do Rio, esses eventos pop, top, coluna do Gilson Monteiro, e a gente foi a eventos de Niterói, e eu vi tudo que eu não queria que fosse. Porque, assim, evento de poesia geralmente tem uma cara que é poesia para iniciados. Um cara sobe no palco, raspa a cabeça, pinta de verde, grita um palavrão, sai correndo, todo mundo aplaude, porque, não, isso aí ele quis dizer sobre... Eu quero popularizar a poesia. Eu quero mostrar que a poesia não é aquela coisa de amor, flor, tô apaixonado. Tá? A poesia é muito mais do que isso. Era isso que a gente tinha como norte na taverna. Popularizar sem ter que diluir. Porque também é um erro muito, muito comum a pessoa querer diluir a arte, achar que, não... o público não vai entender. Não subestime seu público entende até mais do que você. E a gente sempre teve essa visão. E eu acho que a gente logrou êxito. Foram 13 anos, mensalmente, fazendo poesia em São Gonçalo. Uma média de público de 120 pessoas. Um evento gratuito, sempre. De 13 anos, a gente trabalhou menos de um ano com apoio, com grana, para poder pagar pelo menos o táxi do apoio da Prefeitura Municipal nunca houve, né, Rodrigo? Cara, a gente trabalhou 2 anos com a FASG e, assim, o apoio era o local, o som e a divulgação. O local vocês chegaram a fazer no Centro Cultural, né? A gente fez no Centro Cultural, depois fez numa casa ali na Zé Garoto, perto da Câmara que a FASG alugou, mas foi o único apoio. A nossa história com o poder público sempre foi muito ruim, sempre foi muito travada. Eu acho que a história de todo artista com poder público da cidade é assim. É muito difícil. A gente vive numa cidade muito difícil e para a arte ela é um pouquinho pior. Então a gente tem... Eu quero conversar contigo a respeito disso, dessa relação poder público com a cultura em São Gonçalo, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria ver contigo sobre um evento que aconteceu ano passado aqui em São Gonçalo,
um evento literário chamado... que foi o Flisgo, né? Isso, foi a Flisgo, lá no shopping. Que aconteceu no shopping e que deu muita repercussão, né? Enfim, inclusive, do ponto de vista de mídia, muitas matérias positivas a respeito, mesas extremamente concorridas, inclusive você participou de mesas lá na Flisgo. Então, como é que foi essa experiência desse evento acontecer aqui em São Gonçalo? Acho que teve alguém que passou aqui que fez um comentário, eu acho que foi o Henrique. Eu não sei se a gente consegue recuperar depois o comentário sobre a Flisgo. Mas como é que foi essa experiência de um evento literário desse porte aqui em São Gonçalo? Aí? O comentário do Henrique, o Henrique de Suelen Costa. São Gonçalo é celeiro de talento também. Colocamos um mega evento aqui em São Gonçalo chamado Flisgo. E ele fez aqui o comentário. Eu acho... Então, esse foi Henrique, um evento obrigado positivo, pelo né? comentário. Mas, particularmente, eu acho esse termo celeiro péssimo. Celeiro me remete a uma coisa muito rural. E eu sei que não é... não remete só a animais de fazenda, não, mas me remete a uma coisa rural ainda. Eu não gosto desse termo, entendo. Tá? Cara, a Flisgo foi um grande evento feito por um cara muito raçudo, chamado Alberto Rodrigues. Ele é um cara raçudo, ele é um incansável trabalhador da arte e ele tem muitos contatos. Então, ele conseguiu, além de fazer um evento para a cidade, que era o meu grande medo, e aí eu confesso, eu não sei nem se falei isso, Alberto, se você está vendo, eu não sei se falei isso pessoalmente para você, mas falei com algumas pessoas. Meu grande medo assim, era fazer um evento para a cidade, trazer da cidade, sabe? Trazer para a cidade uma coisa que ela não tem. E a Flisgo não foi isso. A Flisgo ela mostrou o que a cidade tem. Eu acho isso extremamente importante. São Gonçalo tem muito isso. Vou fazer uma coisa para levar para os gonçalenses do que eles não têm. Não. A cidade tem. E a Flisgo mostrou isso. Foi uma honra poder participar. O convite do Alberto me chegou através do João do Corujão, que é um outro batalhador desde sempre pela cultura da cidade. O João ele milita mais em Niterói, mas o João é gonçalense, então ele sabe a carência que a gente tem. Então a Flisgo foi extremamente importante para a cidade e eu boto como se eu pudesse botar alguma coisa, mas eu boto isso na conta do Alberto. O Alberto batalhou muito e batalha ainda. Alberto Rodrigues, grande mobilizador da cultura da nossa cidade. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a Flisgo mostrou é São Gonçalo tem público para um evento dessa monta. São Gonçalo enche um auditório para ouvir pessoas falarem sobre literatura. Então, para mim foi um evento muito importante na cidade. A cidade tem coisas muito importantes acontecendo. O problema é que a gente está na periferia e do lado do Primo Rico. Eu fui fazer a Feira do Livro de Niterói ano passado e eu estava conversando com o secretário de Cultura lá. Eu fiz 3 eventos dentro da programação e estava falando, é impressionante, porque Niterói ela foi capital do estado. Então, Niterói tem aparelhos culturais que podem receber eventos dessa monta. E São Gonçalo é muito maior e não tem nada. E aí ele mesmo falou, cara, é impressionante como Niterói tem dinheiro, Maricá tem dinheiro e São Gonçalo não realiza, não tem. A gente não tem aparelho cultural, Marlos. A gente tem pouquíssimos aparelhos que não funcionam minimamente como deveriam funcionar. Vamos entrar nesse assunto agora aqui, aproveitando a pergunta aqui, na verdade, comentário da Érica Vieira, que está falando que é uma pena São Gonçalo não investir na cultura. Desde a base de uma criança, que muitos têm grandiosos talentos em todas as áreas. Enfim, o investimento na cultura. Eu estava dando uma olhada no orçamento desse ano, orçamento municipal de São Gonçalo, e a gente tem um orçamento global de 1.450 bilhões, mais ou menos. O recurso da cultura, Rodrigo, para a Secretaria de Cultura é de 1,9 bilhão. Para a Fundação, cerca de 3 milhões. Mas mais da metade desse recurso, isso aí, juntando os dois, Fundação e Secretaria, vai dar em torno de 5 milhões. 5 milhões. Metade desse recurso é para pagar pessoal, mais da metade, é para pagar funcionário. E se considerar
também prestadores de serviço, é quase 80% do orçamento, de 5 milhões. Cadê essa galera? Considerando... Cadê essa galera? Enfim, Tá 1 bilhão, o orçamento de São Gonçalo de 1 bilhão 450 milhões, ele é um orçamento grande, insuficiente para as necessidades todas do município, mas se a gente for colocar o percentual da cultura nesse orçamento, é um percentual que eu sou ruim de conta, que eu sou advogado, mas não vai chegar a 0,5% do orçamento. Há uma luta dos trabalhadores da cultura já de muito tempo de investimento de pelo menos 1% na cultura. Se a gente investisse 15 milhões na cultura de São Gonçalo, seria 1% do orçamento de 1 bilhão e 500 milhões. Mas isso não está nem acontecendo. A gente não investe aqui nem 0,5% na cultura, sendo que a maior parte do recurso seria para pagar pessoal. E aí a gente não vê, eu pelo menos não percebo, a cultura acontecendo nos bairros, acontecendo na cidade por iniciativa do poder público municipal. Como é que a gente pode virar esse jogo, Rodrigo? Como é que a gente pode fazer com que a Fundação de Cultura, por exemplo, possa captar recursos e fomentar a cultura no município? Cara, assim, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é cadê essa galera? Por que a maior parte do orçamento é consumida com folha de pagamento se a cidade... nós temos 4 aparelhos culturais funcionando debilmente. Nós temos um teatro, que é um auditório dentro da escola pública, que é o Teatro Carequinha. Teatro Carequinha. Não é um teatro. Nós temos a Casa das Artes, que era um ponto de ônibus. Era um ponto de ônibus feito ao Cine São José, porque eu sou velho. Eu sou velho nessa cidade. E a gente tem a escola de música, que metade virou posto de saúde, se eu não me engano. Assim, e escola tem a de Lona música de foi Jardim fechada Catarina. nesse governo. E tem a Lona de Jardim Catarina. Nós temos 3 aparelhos funcionando. Cadê essa galera que ganha, que come 80% do orçamento de 5 milhões? É impossível isso, Marlos. Enquanto não se abrir essa caixa preta da cultura em São Gonçalo, a gente vai continuar nesse miserê. A gente vai continuar dependendo do barzinho estar aberto. A gente vai continuar chegando na Fundação de Arte, que o trabalho, a função de uma fundação, no meu ver, e mais uma vez eu posso estar errado, mas é um risco que eu corro sempre. A função de uma fundação é estabelecer parceria público-privada. E ela não faz isso. Sim. A gente tem a Mineirinho em São Gonçalo, a gente tem a Bebral em São Gonçalo. Eu não preciso ir na Bebral com um projeto de poesia. Quem tem que fazer essa ponte é a fundação. Eu tenho que entregar meu projeto na fundação. Eu, Rômulo Narducci, Reinaldo Basso, quem faz música, todo mundo. A fundação tinha que abrir editais, né? A fundação tem aberto editais? Não abre nada. Cara, a cultura está parada. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Eu estou falando assim, estruturalmente, a gente não está preparado para servir ao gonçalense. O sistema está preparado a servir a si próprio. Se você tem 80% de uma folha comprometida, 80% do orçamento comprometido com folha em um município que não tem aparelho cultural, tem alguma coisa errada aí, porra. Mas ninguém mexe, alguém tem que mexer. Eu sei que em São Gonçalo o pessoal mata o vereador que se mete nisso, mata o ativista, mas alguém tem que mexer nisso. É muito complicado. A gente vive numa cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes. E aí eu vou tocar num ponto também que muita gente fala assim, mas quem tem... Agora, então, com essa onda ultraconservadora, é uma merda. Eu escuto isso direto. Mas quem tem que investir em cultura não é o governo. Meu irmão, só 2 indústrias de audiovisual se mantêm no mundo. É Hollywood e Bollywood. Hollywood nos Estados Unidos e Bollywood na Índia. Todas as outras recebem incentivo do governo. Não é à toa que a Inglaterra tem a BBC. A Inglaterra tem um canal, tem uma rádio para isso, para promover cultura. Porque dinheiro público é dinheiro para formar público. Dinheiro público não é de ninguém. Dinheiro público é de todo mundo. Isso deveria ser usado para formar público. É o que eu falei para você. Você tem que pegar... você pega os artistas da cidade e manda para as escolas. Não é caro isso. Você fala pro cara, meu irmão, você toca? Você tem trabalho próprio? Então, olha só, eu vou te dar tanto, você vai fazer 5 recreios de escola pública. Você escolhe, em um mês,
Você escolhe as escolas e faz os recreios. Isso é você fomentar a arte local. Abrir edital, trabalhar com isso, mas a gente não faz nada. A gente está sempre exposto aos mesmos parasitas de sempre. A Secretaria de Cultura, ela é passada para o partido, não é passada para ninguém técnico, ninguém da área. E eu não estou falando para passar para um ator, não, mas alguém. Eu acho, inclusive, que um produtor, alguém que tivesse mais traquejo com a parte burocrática, seria melhor. Mas aí você dá na mão de um partido, aí o partido dá na mão de um qualquer. E não é crítica pessoal, não. É crítica profissional. De todos, assim, eu faço cultura nessa cidade desde 2004. De lá para cá, eu não vi um secretário de cultura que soubesse o que estava fazendo. E muitos me falaram pessoalmente, cara, eu não entendo nada de cultura. Eu fui pedir uma caixa de som uma vez na faixa e eu ouvi isso. Eu não fala com fulano que eu não entendo de cultura. Aí eu falei assim, peraí, a senhora é presidente da Fundação de Artes e não entende de cultura? Óbvio que eu não ganhei caixa nenhuma, né? Que eu não puxei saco de ninguém, eu questionei o sistema. Então, assim, enquanto isso não for mudado, e aí eu vou responder a pergunta da colega que falou, eu esqueci o nome dela, desculpa. É porque estava na tela, eu achei que fosse ficar na tela direto. Da Érica, eu acho, né? Da Érica. São Gonçalo não investe em cultura porque cultura não dá voto. Cultura forma cidadão. Cultura não dá voto imediato. E, infelizmente, está todo mundo preocupado no voto agora. A gente não tem uma classe unida na cidade que consiga pressionar e conseguir nada. E eu já ouvi de mais de um vereador isso. Eu ouvi de mais de um vereador. Não vou fazer isso porque cultura não dá voto. Cultura não dá voto, só que cria cidadão. Então, assim, é todo um sistema pernicioso que é muito difícil sair dele. E aí eu encerro falando, toda grande banda tem um músico gonçalense. Toda. De Zezé de Camargo a Alcione, toda grande banda. Não estou falando banda CPM 22, não. Estou falando as bandas que dão suporte a artistas, a grandes artistas. Gostando ou não, questão de gosto pessoal, o que menos importa para mim agora na arte. Eu tenho o meu e cada um tem o seu, mas a arte é arte. Sim. Então, as grandes bandas sempre tem um músico gonçalense. Mas esses caras têm que sair de São Gonçalo para poder ganhar alguma coisa. Numa cidade de 1.200.000 habitantes, a gente não tem 1% de orçamento para cultura. Se a gente conseguir formar 1% de público na cidade, eu sou de letras também, então não vou fazer conta não, mas 1% de 1.200.000 é gente pra caramba. Já enche um teatro municipal daquele, roubado de 260 lugares. Já ia entrar nesse assunto com você, porque eu sei que esse é um assunto que também... Você sabe, gosta de debater. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Várias vezes. E que você, inclusive, foi um dos críticos em relação à construção desse teatro. Desde o começo. Desde o começo. Você foi uma das poucas vozes da classe artística da cidade, que eu me recordo bem, e eu estava, na época, como vereador, e me posicionei também contra a construção daquele teatro, porque achava que o recurso era muito caro, enfim, 12 milhões de reais, se não me engano, o valor para construir aquele teatro. 14. Ia ser um teatro, 13 14, milhões né? e 600. Então, 13,600. E que era muito pequeno, inclusive, que ele não serviria ao propósito de ser um teatro da cidade, um teatro municipal. Mas, enfim, apesar da nossa discordância, ele foi construído. Ele foi construído, foi entregue a obra há 4 anos e está lá, e está parado. E, enfim, o atual governo simplesmente não abriu o teatro. O teatro permanece fechado, alega o atual governo que há problemas em relação à obra, dos recursos, e que faltaria ainda uma parcela. Qual o atual governo? Do atual prefeito. Qual prefeito. Qual é o atual governo? Eu não sei. Eu não sei mais. Eu não sei. Governo? É isso, eu acho que a população percebe a mesma coisa, Rodrigo. E aí, se há problemas em relação ao custo da obra, isso deveria ser questionado na justiça. Você vai para a justiça e questiona. Olha, empreiteira, a prefeitura já pagou o que deveria pagar. Na verdade, vocês que receberam a mais, vocês me devolvam o dinheiro, mas eu estou aqui assumindo o teatro a partir de agora, e porque isso é uma obra pública, pertence à população, e ele tem que dar, enfim, tem que ter um resultado social. Mas não, 4 anos se passaram e o teatro permanece fechado. Uma parceria público-privada para a gestão daquele teatro seria
seria viável? O que você acha? Marlos, eu apanho até hoje por causa desse teatro. Eu sou contra, eu era contra, porque na mesma semana a Seis Gran Rio fez um teatro para 300 pessoas que custou 2 milhões. Na mesma semana. E São Gonçalo assinou um contrato de quase 14 milhões para um teatro feio, porque meu filho com caixa de remédio faria um croquis melhor do que aquilo ali. Parece a escola. Foi plantado no centro da cidade, um centro que é morto, para 260 lugares, custou 7 vezes mais que o Teatro da Seis Gran Rio. Não é possível que ninguém consiga perceber o quão errado foi isso. Então vamos lá. E aí o prefeito anterior usou esse dinheiro para tentar a reeleição e depois foi pego escondendo o dinheiro na churrasqueira. E ó, fiquei sozinho. E aí, Marlon, vai deixar sozinho? E aí eu vou brincar. Voltei. Então deixa eu voltar. Desde o começo eu era contra. E eu sou contra também, além da parte burocrática, eu sou contra no cerne da questão. E aí é uma coisa que eu apanho de meus amigos da classe artística. Eu acredito que São Gonçalo não precisa de um teatro municipal desse tamanho. Nós temos dois teatros aqui. Sesc Senat, que pouca gente conhece, lá em Tribobó. É um teatro bom, um bom teatro, e o Teatro do Sesc. Então, mas assim, eu acho o poder público, o dinheiro é pouco. A gente sabe que o dinheiro é pouco. Se vai investir, eu acho que você vai investir num teatro de 260 lugares. Eu fiz evento, muitos anos. 260 pessoas de público em São Gonçalo é muito. Então, se você faz um teatro desse, o que você vai ter? Quase sempre um teatro vazio. Você vai botar 80 pessoas, que é gente pra caramba, e você vai ter um teatro com a cara de vazio. E aí, por que eu sou contra um teatro municipal dessa monta? Eu acho que o maior problema, além da autoestima do gonçalense, e aí, na minha área, que é cultura e arte, eu acho que o grande problema de São Gonçalo é a formação de público. Você tem gente que sai daqui para ir para o Rio, para ir ao teatro, para ir a show. Sim. Essa galera, se você fizer um teatro municipal, essa galera vai. Porque eles vão para o Rio, eles vão para São Paulo. Então a gente vai para São Paulo ver peça. Agora, eu acho que você tem que seduzir quem não está acostumado a ir ao teatro. É quem acha que para ir ao teatro tem que botar uma roupa de gala. Não é. Você pode botar a mesma roupa que você fica no seu sofá da sua casa vendo Casa de Papel. Você está indo lá, o espectador é o mais importante. Ninguém faz arte para ninguém. Ninguém escreve um livro em terra. Você quer ser lido. Você faz uma peça, você quer ser visto. Você toca uma música, você quer ser ouvido. Então, o espectador, a plateia é o mais importante. Só que você tem que formar a plateia. Como é que você forma a plateia? Você diminuindo esse abismo que é criado, e é um problema do Brasil, de que arte é para iniciados, arte é para poucos, intelectuais. Isso é mentira. Eu lembro quando eu era criança, tinha o Projeto Aquários aqui da Boa Vista. Sim, com o maestro Isaac Karabichevski, tocando Vivaldi, tocando Mozart, e aquela porra enchia. Ele não enchia de intelectuais, não, enchia de povo. O povo gosta, mas não tem ninguém que mostre. Como é que essa molecada vai conhecer Vivaldi, Mozart, Beethoven, se ninguém mostra? Não estou falando que tem que gostar, não, mas alguém tem que mostrar. Que um moleque da favela que nunca vai pegar um violino, esse moleque é um Stradivarius, esse moleque é um Paganini. Mas ele nunca vai ver um violino, ele nunca vai saber. Então você tem que propiciar, você tem que oferecer paradigmas diferentes. Desculpa. É muito fácil você criminalizar o funk se você não oferece nenhum outro paradigma para aquele moleque. Ele vai se expressar artisticamente da forma que ele conhece. Então eu acho que dentro dessa ideia, você com 14 milhões de reais que o Itaú deu, que o Itaú comprou a folha de pagamento da cidade, você construía pelo menos... É bom lembrar da onde saiu o dinheiro, né? Foi exatamente isso. Óbvio. Exatamente isso. Com esse dinheiro, você faz 5 ou 6 salas para 80 pessoas espalhadas na cidade. Descentraliza também. Lonas culturais seria uma boa, Rodrigo? Instalar algumas lonas na cidade? Porque a gente só tem uma, do Catarina. Cara, se você instalar lonas com a estrutura que as lonas cariocas têm, eu acho válido. Agora, se você instalar lonas que tem ar-condicionado, né? São bacanas. Com estrutura. Multiuso, tem som, tem diretor, tem tudo. Se você instalar a lona, subir uma lona de circo e mandar o cara se virar, e aí você vai ter a lona de Jardim Catarina, que funciona com o forró do político.
sabe? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Isso não forma público. Mas no modelo do Rio de Janeiro vale a pena. Eu acho que vale muito. Vale muito mais do que um teatro municipal, que está lá fechado, e aí a gente tem os nossos negociadores do poder público são intransigentes, que eu sei, os bastidores, você sabe também, os bastidores são bem feios, de discussões, que aquela reunião ministerial fica para trás, em São Gonçalo, que a gente está sendo governado por gente desse naipe. E beleza, eu sou contra, mas está lá, está construído. Como é que a gente se apropria disso? Como é que se apropria? Eu, sinceramente, eu acho que seria um erro muito grande entregar para a iniciativa privada, como foi feito com reserva. Que aquilo foi construído com dinheiro público, com dinheiro do gonçalense. Você entregar na mão do empresário, para ele ganhar dinheiro, e qual é a contrapartida que ele vai dar? Eu acho assim, mais uma vez, dinheiro público ele tem que voltar para o público. Se você tem um teatro daquele, tudo bem que você chame a Fernanda Montenegro, eu vi no Sesc de graça e o teatro não estava lotado, e eu saí em lágrimas, que a Fernanda Montenegro é maravilhosa. Tudo bem que você usa o teatro municipal para isso. Mas e os grupos locais? Como é que você vai fazer? Como é que você vai pegar? E aí é o que eu acredito quando eu falo que o poder público tem que fomentar, não é dar dinheiro, não. É você pegar o grupo de teatro do Cadu Monteiro, que é um artista da cidade também excepcional, escritor, ator, diretor. Você fala, Cadu, eu tenho uma peça. Você tem uma peça? Beleza. Que peça? Uma peça infanto-juvenil. Então, beleza. Sexta e sábado a bilheteria é sua, e terça e quinta você abre 4 sessões para escolas municipais de graça. É assim que funciona. Não é você dar dinheiro, é você trabalhar com uma contrapartida para a população, para você voltar isso para a população. Porque você oferecer cultura não é você ficar pagando peça de Paulo Gustavo para passar em São Gonçalo, não, porra. Paulo Gustavo tá rico, ele não precisa do dinheiro de São Gonçalo. É bom, é maneiro. Mas aí o Cadu Monteiro, e o Rodrigo Santos, e a Simone Santoro. Eu acho que você tem que propiciar isso também. E acho difícil que uma parceria público-privada nos moldes do Reserva seja feita em São Gonçalo que beneficie o gonçalense. Que aí você tem uma porrada de ralo de dinheiro no meio termo aí, e como sempre a gente vai ficar passando ali em frente. Eu passo todo dia, não passo mais por causa da pandemia, mas eu passo todo dia em frente àquele teatro para levar meu filho na escola, e para mim aquilo é um monumento à bunda molice gonçalense. Que foi feito errado, tá pronto errado, e tá fechado. E ninguém usa. E acabou, e ninguém acha estranho. E não há discussão que eu acho incrível. Não há discussão nenhuma. Enfim, um patrimônio público que está ali, o dinheiro foi gasto, há 4 anos está pronto, e não foi aberto, e ninguém fala mais nada. Enfim, é um monumento à nossa bunda molice. A verdade é essa. Nós somos muito bunda moles. Estamos acostumados com essa política de sucupira, de vereador trocando lâmpada, de vereador varrendo rua, vereador comendo em escola pública, e ninguém reclama, então não acha normal. Só que a gente tem 1.200.000 habitantes, velho. A gente tem mais população de uma porrada de país aí, cara. Verdade. Mas como é que você muda? Mas como é que você muda isso? Você vai me mudar? Eu já sou um cara, já falei, eu sou velho. Você muda isso na base. Você muda isso lá no moleque da escola pública. Para ele cobrar. Ele vai cobrar. Porque a gente que está cobrando, é o que eu falei, mesmo na classe artística, essa história do teatro, tem uma galera que quer bater de frente. O que eu nem me importo muito, né? Mas que quer bater de frente, bate. Você está falando, você está errado. Não, beleza, discordar para mim é natural da política e da democracia. Agora, eu sou 1, eu sou 10, eu sou 20. Só que temos 1.200.000 habitantes que estão preocupados, como eu falei no começo, na subsistência. E a arte fica em terceiro plano. É mais fácil o cara pagar R$19,90 na Netflix e consumir toda aquela arte que é oferecida através de uma curadoria que não pensa nele. Não pensa. Eu sou 1. Eu tenho 500 mil canais, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem hora que eu não tenho nada que eu queira ver. Eu falei assim, caraca, não tem nada para ver.
É Não tem verdade. nada para ver, não tem nada que eu queira ver, porque o curador de lá não me conhece. Ele não tem como me oferecer. E aí eu vou ver a negação do Brasil de Joãozito Araújo no YouTube. Eu vou ver branco sai, preto fica no YouTube, porque assim... Mas aí, se você oferece paradigmas, se você oferece outros padrões de consumo de cultura, que não seja só o passivo, eu acho que a gente muda. Mas como é que você muda isso? É um trabalho chato, é um trabalho longo, é um trabalho de base que não dá voto imediato. Então, dificilmente alguém vai mudar. Eu espero que você mude. Eu espero mesmo, já falei isso Agora, para você. Eu vou ligar para você. Rodrigo, eu sei que você vai cobrar sempre muito, né? E tem mais que cobrar mesmo, e tem que estar junto nessa construção. A gente está se encaminhando agora para o final, já deu 1 hora aqui do nosso bate-papo, e eu acho que você indicou vários caminhos aqui. Vários caminhos. Tem aqui o Luiz Alvarenga comentando aqui, precisamos de vontade política. Antes também, eu acho que teve o comentário do Alberto Rodrigues falando da questão da importância do investimento na cultura. Alvarenga. E você... Aí, Alberto Rodrigues, cultura é rentável, quando se investe na mesma, está se investindo em educação, políticas sociais, turismo, política pública, traz investimento privado, potencializa o município e dentre outros benefícios que o atravessamento da cultura proporciona. E aí tem muita coisa interligada, é exatamente isso. Você, inclusive, apontou uma questão da falta de diálogo da educação à cultura, porque vários artistas locais poderiam se apresentar nas escolas municipais. E há recurso da educação para isso. Né? Tem o programa Mais Educação, que deveria servir, inclusive, para isso, para contratar artistas locais, pessoas da localidade, para poder levar esse conhecimento que não é o conhecimento enciclopédico, para as crianças e adolescentes, e muitas vezes a gente não vê isso acontecer porque os setores do governo não se relacionam, não se falam. E você falou, olha, talvez não dê voto, mas só que a política pública ela não pode ser realizada e pensada apenas com objetivo eleitoral. Mas isso Cupira a gente vive assim, Marlos. Estou há 44 anos nessa cidade. Assim, Alberto, você é um guerreiro. Obrigado por você estar assistindo. Alvarenga, pô, amo de paixão desde o começo. Mas, assim, cultura é cidadania. Enquanto a gente não conseguir perceber isso, tudo isso que o Alberto falou, cultura é cidadania, cultura é economia. Cara, a indústria que menos polui, que mais gera divisa é turismo. Com um tanto de artista que a gente tem em São Gonçalo, Conservatória vive da seresta, vive do turismo da seresta. E a gente tem um tanto de artistas em São Gonçalo. Meu pai é de São Fidélis. São Fidélis é a cidade de Poema. E ela vive desse turismo. A gente tem tudo isso na mão e está deixando escorrer, porque está preocupado com a escolha de qual vereador, se pode mandar o artista para lá, se o vereador vai querer. Sabe? Não é só vontade política, não. Eu acho que falta a cara tremer um pouquinho, a cara ficar vermelha do governante e do ente político, seja ele em qualquer esfera, porque também a gente fala do vereador, mas eu não vejo deputados que São Gonçalo elegeram fazendo nada por São Gonçalo. Quando eu vejo um deputado, é que nem eu vi essa semana, o cara entrar no hospital de campanha para gritar com um varredor. Eu não quero ver um corno desse ir lá gritar com o Witzel, mas não, ele vai gritar com um varredor, com a faxineira, com o pobre coitado do proletariado que está ali se ferrando. Então, assim, a gente briga muito com o vereador, mas cadê nossos deputados? A gente elegeu. E mesmo quem não votou, assim como eu não votei nesse presidente, mas ele é o presidente do meu país, e mesmo quem não votou tem que cobrar, mas a gente não tem, não é só vontade política, não, é falta de vergonha na cara. As secretarias, e aí você falou de educação, as secretarias de São Gonçalo sempre foram loteadas por partidos que deram apoio. E a gente tem, hoje em São Gonçalo, pelo menos 3 caras que estão há 4, 5 magistraturas no governo. Você tem um secretário que está há 5, está desde Ezequiel, esse cara é secretário. Você tem um outro que era secretário de uma coisa com o Molim, que era secretário. E eles vão trocando entre eles esses anéis, tipo o mandarim do Homem de Ferro, para quem gosta de quadrinhos, é a minha referência. Eles vão trocando esses anéis e a população, é o que eu falei, o sistema luta para manter o próprio sistema, não luta para beneficiar nada para a população. Dinheiro público é dinheiro para formação, para voltar para o público. E na cultura, o dinheiro público tem que formar público. Ele tem que beneficiar as pessoas que estão trabalhando no fronte de batalha. Não é você ter 500 cargos DAS,
das 8, das 9, das 10, que não tem lugar para trabalhar. Esse, para mim, é o grande buziris da cultura gonçalense. Como é que você tem 80% de uma folha salarial de uma secretaria de uma cidade que não tem aparelho cultural? Onde é que essas pessoas estão trabalhando? Sabe, na Feira do Alcântara, na Feira do Rocha, eu tenho que encontrar alguém. Se eu encontrar um cara desse fazendo repente, fazendo slam poetry na Feira do Rocha, eu vou ficar feliz. Mas você não encontra. Sabe, é complicado, é complicado. Viver em Sucupira é muito complicado. Enfim, um dos grandes objetivos, enfim, eu acho que de vida nosso é fazer com que você, na cultura, eu na política, de mostrar que essa cidade é uma cidade viável, uma cidade possível. Enfim, nós não podemos continuar com essa síndrome do patinho feio, e nós temos aqui todo o material necessário para fazer essa mudança. Você falando da questão aí de conservatória, da questão da seresta, minha esposa, que é tua amiga desde que vocês são criança, a Cris, que é historiadora, Cris fala sempre muito isso, de que as tradições elas são inventadas. A tradição da seresta não nasceu conservatório. Alguém começou a tocar o violãozinho lá e aí foi embora. Então, aqui em São Gonçalo, as iniciativas que nós criarmos aqui podem se tornar uma tradição ao longo do tempo. E com essa história conservatória, é o que eu falei, ganha dinheiro com o turismo. O turismo é o que menos polui, mas gera divisa. Porque o turismo é desde o cara que está vendendo pipoca na praça, são fidelis. O cara que vende pipoca na praça, sabe? É porque as pessoas vão lá consumir. É a barraca do açaí, que não pode ser funcionário fantasma, mas é a barraca do açaí, é o pipoqueiro, quem trabalha na rodoviária. Porra, nem rodoviária a gente tem, cara. Aí é um outro debate para planejamento urbano, desenvolvimento do transporte. É de ferrar a cabeça, cara. A gente morar numa cidade tão maravilhosa, com tanta potencialidade, e a gente não exercer essa potencialidade. Porque não tem um canalizador, sabe? A gente não tem... É o que eu falei, infelizmente. E aí, outra coisa que eu brigo sempre também, além do teatro, é a diáspora gonçalense. Para o cara vencer, ele tem que sair de São Gonçalo. E isso é muito perverso, porque cria a ideia de que quem ficou em São Gonçalo é porque não conseguiu vencer. Pelo contrário, eu quero criar meu filho aqui. Eu quero ter orgulho de criar meu filho aqui. Eu quero fazer essa cidade melhor. E isso não é da boca para fora, não. Sabe? Como eu falei no começo, o problema é que São Gonçalo, o cara não quer mudar São Gonçalo. Ele quer se mudar de São Gonçalo. E aí isso leva a vários outros fatores. A cidade fica feia, porque o cara não conserta a calçada. Se eu tivesse dinheiro para consertar a calçada, eu tava morando no Barreto. E a porra da calçada fica 20 anos quebrada, sabe? E nem vai morar no Barreto e fica com aquela calçada quebrada. Então, se você não trabalhar com autoestima, se você não trabalhar com formação de público, formação de mentalidade, a gente vai continuar nessa parvoíce de cidade dormitório. Parece todo mundo dormindo nessa porra. Cidade dormitório, cidade proletária no mau sentido, porque problema nenhum em ser proletário, sabe? É muito complicado, mas em algum momento alguém tem que meter uma porra de um pedaço de pau, né, nessa roda de bicicleta para quebrar esse aro e parar essa bicicleta. Essa bicicleta não tá levando a gente para lugar nenhum. Vamos meter um motocão aí e ir para frente. Rodrigão, vamos terminar aqui com o comentário. O Ferrazão falou da questão do cidade dormitório. A Thaísa colocou um comentário aí sobre... A Thaísa falou, grande live, duas figuras extremamente importantes para a nossa cidade. Ela fala isso porque é amiga nossa. Cultura emancipatória, fomenta a crítica e emancipa. Parabéns por pautar a cultura como política pública. Beijo, Thaís, é isso mesmo. E vamos seguir na resistência, não tem jeito, né? Bora! Você na cultura, eu na discussão das políticas públicas. Vamos avançar e não tenho dúvida de que hoje esse bate-papo deu para as pessoas que acompanharam e para mim também diversas ideias bacanas que podem ser muito bem aproveitadas aí no futuro bem próximo, eu tenho certeza. Rodrigão, manda um abraço aí para Isabel, para Miguel, cara, tudo de bom aí para você aí. E tô aí salivando vendo você beber cerveja aí, pô. Meu copo tava de água hoje. Querido, quero agradecer a oportunidade. Assim, eu sou um cara que fala muito o que penso. Eu falei com você, quando você me chamou, eu falei, cara, eu falo o que eu penso. Ótimo. Até porque eu não tenho.
como eu não tenho rabo preso com isso, não tenho cargo comissionado nem nada, então é a visão que eu tenho dessa cidade e eu tenho a visão de outras também, então eu consigo fazer essa comparação. Obrigado e, porra, cara, o que você precisar, por a gente ser amigo, inclusive, eu sou o cara que vai te cobrar muito quando você estiver na prefeitura, mas o que eu puder ajudar, como eu falei, eu quero criar meu filho aqui, eu quero que ele tenha orgulho de ser gonçalense, que chegue como eu cheguei em vários lugares desse país e fora do país e falar, não, sou de São Gonçalo. Aí, Niterói? Não. Niterói não, São Gonçalo. É diferente. É isso. São Gonçalo é diferente mesmo. Porque tem a gente. Somos bem diferentes. Somos bem diferentes. Nós fazemos essa diferença. Obrigado, Rodrigão. Isso aí. Obrigado, irmão. Um abraço a todo Grande mundo que abraço. acompanhou aí. Boa noite a todos. Valeu. Abraço. Ah, olha só, pessoal.